cinema, quando se filma, quando se começa a pensar em filmar, tem de pensar num tema, num sujeito, numa situação, num espaço. Outras coisas que são preciosas é saber que o cinema tem muitas variáveis. Normalmente eu sinto-me feliz quando das 30, 40 ou 50 variáveis que há, consigo chegar a 20 razoáveis. Em primeiro lugar, o cinema são olhos, olhar. Ou seja, uma das coisas que às vezes me afligem no cinema quando os atores, as personagens, pestanejam muito. Há uma atriz que eu admiro e fico quase de joelhos quando a vejo e choro quando a vejo representar, que é a Ana Magnani, que tem, por exemplo, eu lembro-me de um plano, de um filme muito curto do Fellini chamado Tirada da Voz Humana, que é em que a Magnani não pestaneja uma única vez. Quer dizer, mesmo quando as pálpebras lhe caem em câmara lenta, é uma coisa maravilhosa. Portanto, o cinema é o olhar do espectador que vê o ecrã, mas é o olhar do ator. As pessoas normalmente olham para os olhos. Depois, há uma coisa importante que é a percepção do texto, do que se diz. Às vezes pode ser um silêncio, mas são coisas, por exemplo, o som, a imagem, a posição do microfone, a posição da câmara, a posição o gesto do ator. Eu, por exemplo, gosto muito dos gestos que os atores do Versão fazem, porque parecem gestos primitivos, sem grande composição, muito difíceis de perceber, porque parecem gestos, os primeiros gestos. Eu gosto muito, por exemplo, quando utilizo atores profissionais, misturá-los com atores amadores e tirar ao ator profissional o gesto largo, a expressividade excessiva e tentar dar a primeira expressividade às pessoas que começam. O cinema também não é uma coisa só. Há uma tendência enorme que veio da indústria dominante, que há um cinema que é o cinema americano, não é? O cinema europeu, há 100 modos de fazer cinema, o Sr. Godard disse isto, sempre disse muito bem. Um filme do Irão é diferente de um filme africano, é diferente de um filme português, é diferente de um filme espanhol, é diferente de um filme brasileiro. Houve uma altura da minha vida em que eu fui formado, porque nós somos todos um bocado filhos do Rossellini, que era um senhor italiano, que no pós-guerra, sem meios nenhuns, começou a inventar um cinema novo, com menos meios e grandes ambições. A ideia de filmar um milagre, de chegar a situações quase transcendentes, em que as pessoas a alma e o corpo se fundiam e as pessoas não percebiam onde é que estavam, mas com poucos meios. E o nosso cinema, por exemplo, o nosso cinema português, eu vou a uma altura é quase o último desses cinemas que foram, desculpem a expressão, paridos pela ideia maravilhosa do Rossellini, de andar com equipas pequenas, filmar mais perto, filmar mais simples, que deu origem à nova vaga francesa, ao cinema novo brasileiro, ao cinema novo alemão e também ao nosso cinema. Nós é que chegamos sempre tarde, os portugueses. E, portanto, o chamado cinema português, que para mim os pais putativos são o Sr. Oliveira, o António Reis, mas também houve um pequeno cinema português dos anos 60, mas que permitiu criar, sobretudo a partir de 80, uma coisa chamada modo de produção português. Então, somos todos diferentes. Temos uma vantagem, que não temos pressão do mercado, ou seja, nunca foi um grande negócio o cinema para nós, é um pequeno, muito pequeno mesmo, mas tem uma enorme liberdade que não tem preço. E isso é uma coisa principal. Eu lembro uma vez o Sr. Hitchcock dizer um conselho a jovens cineastas que era: nunca se deixem prender, ou seja, nunca se sujeitem às ideias dominantes. Tentem fazer coisas novas, tentem fazer coisas diferentes que as pessoas estão à espera e tentem ser pessoais. O cinema, apesar de ser uma arte coletiva, porque tem muita gente, às vezes as equipas têm 30, nos americanos às vezes têm 120, e estamos dependentes todos uns dos outros, há sempre alguém que tem uma visão pessoal de alguém. É um filme. E isso é que é a sua personalidade, a personalidade de quem faz deve estar lá metida. A sua memória, a transformação da memória. Depois há uma coisa que é fundamental, isto dá muito trabalho. É preciso trabalhar, nunca estar satisfeito com a primeira coisa, tentar a segunda e a terceira. E tentem primeiro escrever, tentem ler em voz alta o que escrevem, porque o cinema ouve-se. Às vezes há textos literais magníficos e depois quando se falam, quando se leem, ganham uma dimensão que não é boa. Portanto, tentem que o texto se aguente, a musicalidade do texto se aguente. Escrevam.
depois pensem como é que vão pôr a câmara, como é que vão pensar uma cena, quantos planos vão fazer. Às vezes há cenas magníficas num só plano, há outras que precisam de 30. Tudo isso é um exercício que deve ser arriscado, sobretudo quem faz o primeiro, experimentem. Não se deixem prender a convenções, a tradições, tentem fazer novo e diferente. Isto é o que eu lhes posso dizer melhor do que eu sinto e da minha prática de 30 anos de saltos e baixos. Eu consegui uma coisa que normalmente não é muito fácil, que é arrebentar a ideia do cineasta bissexto. Ou seja, nós aqui em Portugal dizíamos que éramos bissextos, filmávamos de 4 em 4 anos. Eu já consegui fazer uma média de 2 em 2 anos, que não é nada mal.